até Apuaim, Yanderu, Chamambareté. Boa noite a todos, a paz seja convosco. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E Deus tem colocado esse casal, né? Pastora Rosângela, pastor Ricardo, que são verdadeiros anjos aí no nosso ministério, na nossa vida. Quem ainda não tinha me visto, levanta a mão. Não acredito, eu estou aqui há 5 minutos, vocês não tinham me visto ainda. Mas estamos lá em Itapecerica fazendo um trabalho, né, nas aldeias, lá nas aldeias de Peruíbe, região de Litoral Norte também, e agora estamos montando uma aldeia em Itapecerica da Serra e vamos procurar, sim, levar a palavra do Senhor. Por que vocês estão tão quietinhos? Vocês são sempre assim quietinhos? Acho que o chá de maracujá não foi só para as crianças, hein? Eu queria que vocês abrissem a palavra eterna do Senhor, 1 Coríntios, capítulo de número 11 e verso de número 23. Deus me deu esta palavra à tarde e eu tenho consciência do tema proposto, mas Deus colocou esta palavra no meu coração para compartilhar com vocês. Mas antes disso, eu queria que você olhasse para esse irmão que está do seu lado, lindo, cheiroso, perfumado, e dissesse assim para ele: Tchereté Coyanderumbaé. Como que você fala um negócio desse para o irmão do lado? Você sabe o que você falou? Você disse assim para ele: a minha vida é do mestre. Tchereté Coyanderumbaé. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Amém? Queridos, Jesus nos deixou 2 ordenanças: o batismo e a ceia. E a bem da verdade, nesses últimos anos da igreja, a ceia já não tem mais aquele espaço que tinha há alguns anos atrás. Às vezes fazemos às pressas, às vezes nós não damos a real importância que é o cear na presença de Deus. Quando eu leio esse texto, eu começo a mergulhar na história e ver a época em que foi escrita. Cidade de Corinto
uma cidade profana, uma cidade onde a prostituição imperava. Havia ali o templo da deusa Afrodite, e havia 1000 prostitutas, chamadas prostitutas ritualísticas. E aí vinham pessoas de todas as localidades para se prostituir ali, em frente desse templo. Foi nesse cenário que a igreja de Corinto foi instituída. Paulo chega então agora na cidade de Corinto para colocar ordem na igreja, para colocar ordem no culto de ceia. Esse texto que acabamos de ler é um texto onde Paulo tenta transmitir a importância para a igreja de Corinto do que é a ceia do Senhor. E quando nós começamos então a ler, Paulo diz: porque eu recebi do Senhor. Paulo está dizendo, a ceia não é uma criação do homem. A ceia não é uma criação dos líderes religiosos. A ceia foi algo instituído por Jesus. Então Paulo ele diz, porque eu recebi do Senhor. Então Paulo está dizendo, não é uma ortodoxia, não é uma liturgia comum. Não é algo criado para preencher o momento do culto. Foi algo que ele recebeu do Senhor. Então, o primeiro ponto que nós vimos no dia da ceia, no texto da ceia, no cear, é que é uma revelação. Porque eu recebi do Senhor. Em Gálatas, capítulo 1 e verso 8, a palavra do Senhor diz assim: se um anjo descer do céu, ou até mesmo nós, e pregar um evangelho que não seja este, seja anátema, seja maldito. O que Paulo está dizendo? Que a ceia do Senhor não precisa de inovação, não precisa de coisas novas. A ceia do Senhor, ela tem que seguir o mesmo padrão que a Bíblia Sagrada nos ensina. E é por isso que ele está dizendo, porque eu recebi do Senhor. Ele está dizendo, eu estou sendo fiel àquilo que Jesus me transmitiu. Não é uma criação minha. Eu estou sendo fiel àquilo que Jesus me transmitiu e eu estou transmitindo da mesma forma para vocês. Queridos, por que isso é importante dizer num culto de ceia como hoje? Porque a igreja está sofrendo muitas inovações. Porque a igreja está passando por muitas transformações e hoje nós somos alvos de chacota. Basta vocês abrirem o Instagram, as redes sociais, e ter lá uma série de piadinhas sobre a igreja, sobre os evangélicos, sobre nós. Então, por que é importante nós entendermos algumas coisas? Nós entendermos o que é a ceia do Senhor. Porque Paulo tinha essa preocupação com a igreja de Corinto. A igreja que estava instituída em um grande centro comercial da Grécia, para que não sofresse ataque, para que não sofresse influência
das religiões locais. E nós estamos vendo isso hoje, a igreja sofrendo muitas influências de fora, que não é a Bíblia. Então Paulo ele já começa dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo estava dizendo, eu quero ser fiel, não dizer a mais nem a menos, só o que Jesus mandou dizer a vocês. Então o primeiro ponto da ceia do Senhor é uma revelação. A ceia do Senhor é uma revelação. O segundo ponto, nós estamos vendo aqui no verso 24. E tendo dado graças, Paulo está dizendo aqui, o que é a ceia? A ceia, queridos, é um ato de gratidão. Por que que nós ceiamos? Talvez se um dia perguntassem a você, por que que você ceia? Qual o motivo? Talvez você não saberia explicar. Não, porque todos os meses nós precisamos ceiar. Mas a bem da verdade, aqui nós estamos vendo que a ceia do Senhor, o segundo ponto dela ela é um ato de gratidão. E uma virtude intrínseca do cristão, uma virtude inseparável do cristão, sabe qual é? A gratidão. Um cristão se conhece quando você vê nessa pessoa o sentimento de gratidão. É por isso que no Salmo de número 103, o salmista diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E não te esqueças, gratidão, de todos os seus benefícios. Culto de ceia, queridos, é aquele dia que você tem que entrar aqui e já está dizendo, Senhor, eu te agradeço pelo livramento. Senhor, eu te agradeço pelos meus filhos, pelo meu lar, pela minha casa, pelo meu emprego, pela minha escola. Eu te dou graça, eu te agradeço, Senhor. Ao longo dos 4 evangelhos, existem cerca de 84 orações que Jesus faz. Eu acredito que nem todas foram escritas. Mas nesses 84 capítulos, mais ou menos 27, são orações que Jesus faz e a oração começa assim: Senhor, graças te dou. A gratidão num culto de ceia é muito importante, ele abre portas. Mas parece que nós não compreendemos. Parece que nós não entendemos. Nós temos a mania, falando de uma forma comercial, nós temos a mania de pedir para Jesus no varejo, e quando nós vamos agradecer, nós agradecemos no atacado. Como assim, pastor? É assim, Jesus, eu quero um carro, olha, mas tem que ser um carro zero, vermelho, 4 portas, negócio de 2 portas não. Jesus, eu quero uma geladeira, ela tem que ser aquela última moda. Ah, Jesus, eu quero aquele emprego que eu entre 9 horas e saia às 16. Não trabalha final de semana. Aí Jesus vai lá, abre as portas, coloca tudo nas tuas mãos, aí você diz assim, obrigado, Jesus, por tudo. Não é assim? Quando o correto seria, quando você se ajoelhasse, você dizer, Senhor, obrigado por aquele carro vermelho.
Senhor, obrigado pela minha família, por aquele filho que dá trabalho, mas tu tem cuidado. Tu vai trazê-lo para a igreja, tu vai fazer dele um homem de fé. Mas nós temos essa mania de pedir mais e agradecer menos. E a bênção, ela vem, não é quando você promete, Senhor, se tu me der essa bênção, eu vou fazer isso. Não, você já tem que fazer antes. Acreditando que aquilo virá para a sua mão. Então o culto de ceia, ele é um culto de gratidão. E tendo dado graças, o culto de ceia é aquele culto que a gente tem que agradecer pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Pelo sacrifício que foi feito pela minha vida e pela sua vida. Para que nós possamos entender o que é um culto de ceia, que às vezes a gente fala, esse culto não acaba mais. Mas você poderia estar num leito de hospital. Mas você poderia estar em um presídio. Você poderia estar definhando numa cama. E às vezes nós nos esquecemos de agradecer, porque você está aí sentado. Pode respirar. Vai chegar em casa, hoje é domingo, ainda sobrou da sexta aquela pizza e aquela coca. E você vai sentir o sabor. E vocês sabem que tem pessoas que já não sentem mais o sabor da comida. E eu me lembro quando nós congregávamos lá na Piraporinha, havia um pastor. Eu e a pastora ainda namorávamos, pastor Coutinho, e apareceu uma pintinha na boca dele. Ele foi ao médico, o médico falou, olha, vamos tirar os dentes para ver se não há algum problema de infecção. Tirou os dentes, não adiantou. E diagnosticou-se um câncer. Para resumirmos, precisou tirar a língua dele toda, para que ele sobrevivesse mais alguns dias. E nós íamos daqui de São Paulo até Peruíbe, na casa dele. E muitas das vezes ele estava sentado na cama, com a Bíblia aberta, agradecendo a Deus. Não podia mais sentir o gosto do alimento. Mas mesmo assim, ainda, aquele homem de fé ainda agradecia a Deus. Culto de ceia, queridos, é um dia de nós entendermos que nós devemos ser gratos por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Não deixe que o culto de ceia seja apenas mais um culto na sua vida. Faça de cada culto de ceia um passo na caminhada espiritual. Faça que cada culto de ceia possa firmar os teus pés na caminhada celestial. O terceiro ponto que eu vejo no culto de ceia é: e havendo dado graças, o partiu. Culto de ceia, ele é um culto de quebrantamento. Me lembro, ainda criança, nasci no Evangelho, lá no meio do mato. E eu me lembro que todo culto de ceia, o pastor dizia, antes de cear,
Se você tiver algo contra o seu irmão, vai até ele e peça perdão. E a igreja se levantava, um ia até o outro, se abraçava, chorava. Hoje, se nós fizermos isso, não há mais o quebrantamento. As pessoas passam culto após culto, nutrindo ódio, o rancor, a raiva contra o próprio irmão. Se no culto de ceia nós não conseguimos nos aquebrantar, como nós seguiremos na caminhada celestial em direção ao reino? Nós devemos entender que o culto de ceia é um dia de grande quebrantamento. E lá no Gênesis eu me lembro da história de Isaac. E a Bíblia diz que Abraão deu um poço para Isaac. E esse poço foi enterrado. E ele vai no deserto, cava um outro poço e dá água. Porque crente na presença de Deus, na direção de Deus, o que ele faz prospera. A Bíblia diz que ele vai, aquele poço é entupido de novo. Ele cava um outro poço, e a Bíblia diz, e deu água. Eles entopem aquele poço. Ele vai e cava um outro poço. Vem o seu funcionário e diz, Isaac, não deu água. Então aí ele entendeu algo. Por que não deu água? Porque no seu coração ele carregava ainda uma mágoa de Abimeleque. Se você ler o livro do Gênesis, você vai ver que lá em Gênesis 26, o que Isaac faz? Ele chama o rei Abimeleque, e a Bíblia diz que ele banqueteia, dá presente, abençoa e libera Abimeleque. Agora eu te pergunto, tem como fazer banquete para alguém que está te prejudicando? Tem como você fazer banquete por alguém que está te perseguindo? Tem como você dar presente para alguém que está procurando puxar o teu tapete, entupir no seu poço? Mas a Bíblia diz que Isaac entendeu essa lei espiritual. Ceia do Senhor, queridos, é quebrantamento. Se nós não nos aquebrantarmos, as bênçãos não vêm. E havendo dado graças, o partiu. Eu sou isso aqui. Está vendo isso? Eu sou isso aqui. Inteiro. Quando eu sou isso, todas as coisas são em função de mim, são para mim, são por mim. Sabe aquela fase da criança de 2 anos? Esse brinquedo é meu, essa boneca é minha. Eu me lembro de um fazendeiro cristão que ele fazia uma oração assim: Senhor, abençoa a minha esposa, os meus 2 filhos, as 2 noras, só nós e mais ninguém.
Ceia do Senhor. E havendo dado graças, eu partiu. Quando eu sou isso aqui, só sirvo para mim mesmo. Agora, quando eu parto, aqui eu já abençoo outra pessoa. Se eu partir de novo, eu já abençoo outra mais. Quantas vezes eu me partir, quantas vezes eu vou conseguir abençoar mais pessoas. O quebrantamento faz isso conosco. A Bíblia diz que quando Isaac entende isso, ele banqueteia, presenteia, abençoa e libera Abimeleque. Quando ele faz isso, o seu funcionário vem e fala: Isaac, achamos água. E se você ler o texto, a Bíblia vai dizer assim: e são águas vivas. O que a Bíblia está dizendo? Que um poço, ele só serve para você. Mas um rio, ele abençoa muitas outras pessoas. O caráter intrínseco de um cristão é o quebrantamento. Me lembro que uma vez eu pregava e desci do púlpito, e uma irmãzinha disse para mim: pastor, ora por mim. Por que, minha irmã? Porque eu não consigo perdoar o meu marido. Eu odeio meu marido, eu tenho raiva dele. Então eu vou orar por ele, irmã, e por você. Ela falou: não dá, pastor, ele já morreu, tem 20 anos. Agora você imagina a pessoa 20 anos ceando, compartilhando o pão, está seguindo o que a ceia, o propósito, a finalidade do que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é quebrantamento. Enquanto eu vou pregando, espero que já comece a vir à sua mente: preciso pedir perdão para aquela pessoa. Eu preciso dar um abraço naquela pessoa que eu magoei, que eu feri com as minhas atitudes, com as minhas palavras. Ceia do Senhor é isso, querido, senão não há avanço espiritual. Porque as pessoas choram no culto, sentem a presença e eu não consigo, porque há um bloqueio. Quem já assistiu aqueles filmes antigos da legião urbana, das legiões romanas, estou falando já até grupo de rock, legião urbana. As legiões romanas, todos com aquelas armaduras de couro. E muitos deles, eles não tiravam aquela armadura para nada. Eles tomavam banho com aquela armadura. As flechas, as lanças, não os matavam. Mas às vezes aquela armadura os matava. Quando tirava, a carne estava podre por baixo. Assim são aqueles que estão há muito tempo na igreja, mas construíram uma armadura. Não consegue se quebrantar. Não consegue ter a sensibilidade para o perdão. Fico triste muitas das vezes. Nós pastores, quando vamos a um enterro,
Fui a um enterro uma vez que eu estava vendo a hora do rapaz pular dentro da cova para ser enterrado junto com o irmão. E eu fiquei pensando que amor que eles tinham. E alguém me cutucou e falou: não, pastor, eles não se falavam já há 5 anos. E nós sabemos que aquele momento é o momento de se tecer elogios e comentários, mas a bem da verdade, não praticam, nunca praticaram aquilo. E a igreja precisa entender que o culto de ceia é um dia de quebrantamento. Está vendo, Senhor? Se eu mando eu pregar isso, está todo mundo quietinho. Olha onde o Senhor está me colocando. Aí depois nunca mais me chamam aqui. Se aquebrantar, queridos. Se lembrar daquelas pessoas que com a sua atitude, com as suas palavras, você feriu, colocou para baixo, abateu. E para você está tudo bem, mas para aquela pessoa não. Se você conversar com as pessoas que têm síndrome do pânico e depressão, o caminho para isso, em muitos dos casos, foram palavras que feriram, foram atitudes que as jogaram para baixo. Então o culto de ceia, nós precisamos entender que é o culto de quebrantamento. O item 4, o que eu vejo no culto de ceia, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. O culto de ceia, ele é um memorial. É você entrar dentro do jardim do Getsemane e ver o homem com as mãos postadas, em oração ardente. É você entender que Jesus sentiu medo. Jesus ficou atemorizado. O culto de ceia é para você se lembrar que o seu mestre um dia precisou entrar naquele jardim. E a Bíblia diz que naquele jardim o medo aquela falta de esperança, Jesus ficou sem esperança naquele momento, por um mínimo prazo de tempo. Jesus ficou como um homem comum. E a Bíblia diz que ele começa a orar tão intensamente que os seus vasos capilares se rompem. Entra em contato com os poros e dá-se um fenômeno que a ciência chama de hematitrose. Os poros se rompem e ao invés de sair suor, saiu sangue. Naquele momento, Jesus sentiu pavor. Dos 4 evangelhos, só o evangelho de João diz que Deus enviou um anjo. Eu não sei com que palavras o anjo consolou Jesus. Foi tão intensa a dor que ele estava passando ali, que ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu o beba.
O anjo vem e o conforta com palavras. Talvez o anjo tenha dito: nós estamos lá no céu, torcendo pela sua vitória. A Bíblia diz que o anjo o consolou. E logo em seguida, o texto dá uma parada e ele diz: mas todavia, seja feita a tua vontade, e não a minha. Sabe por quê, queridos? Que naquele momento no jardim do Getsemane, Jesus, com a luneta do tempo, ele olhou para um domingo, na igreja do Evangelho Quadrangular, e olhou e viu você. Ele viu você, irmã, ele viu você, irmão, e ele disse: todavia, seja feita a tua vontade, não a minha, eu vou até o fim, aleluia. Jesus é levado, ele passa por 6 julgamentos. Ele teve que presenciar o amigo que comia peixe com ele, que conversava, que dizia: contigo eu vou até a morte. Ele teve que olhar e ver Pedro negando ele. Jesus sofreu dores na sua autoestima. Sim, queridos. O grande pregador das multidões agora estava algemado, levado para o martírio. Pilatos o manda chicotear. E o chicote romano era feito com pedaços de chumbo e osso de animal. Colocava o corpo da pessoa seminu em um tronco, e ali o seu algoz o chicoteava, 2, um de cada lado, para não ter tempo de descansar. E alguns historiadores dizem que poucas pessoas sobreviviam ao açoitamento. Historiadores dizem que era possível ver parte do pulmão, porque todas as vezes que o chicote batia, quando ele saía, vinha pedaço de carne. E a Bíblia diz que ele, como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Se você ainda não consegue se emocionar por aquilo que Jesus passou no Getsemane, você precisa voltar a aceitar Jesus de novo. Dali ele é levado ao Calvário. E no Calvário, ele é crucificado com as pernas uma por cima da outra, para não poder respirar direito. Demônios voavam sobre a cruz. E todos eles diziam: ele vai blasfemar, porque todos que se levantaram antes nós conseguimos derrubar. Derrubamos Davi, Moisés, Abraão, cada um deles tinha uma falha. E ele também não vai ser diferente. E Jesus, olhando da cruz, ele viu ali a mulher do fluxo de sangue. Ele viu o cego de Jericó, ele viu todos aqueles que ele curou. Mas ninguém intercedeu por ele. Eles cuspiam em Jesus. Eles teciam palavras de baixo calão contra ele. E no momento na cruz, Jesus abre a boca, e os demônios agora pensam: ele vai negar, agora ele vai perder tudo. E Jesus diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que faz.
Shedekia no Yamala Alabaso de Cantariai. Aleluia. E no momento de muita dor e sofrimento, Jesus abre a boca e diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Sim, queridos, Jesus olha para o céu, ele vê o Pai de costa para ele. Tal foi o sofrimento do filho. E no momento de grande dor, ele diz uma das grandes frases, a maior frase que ecoa no inferno até hoje. Ele diz: está consumado. Você sabe que o que quer dizer esta palavra? Está consumado. Ele quer dizer: eu cumpri aquilo que o Pai propôs a mim. Quando essa palavra ecoa no inferno, os demônios odeiam. Quando Jesus diz, na nossa língua, em duas palavras, está consumado, mas no grego é tetelestai. Nesse momento, o salmista, ele tem uma visão. Se vocês lerem lá, Salmo de número 18, o salmista, tendo uma visão, ele diz assim: e o Pai respirou fundo, das suas narinas saiu fogo. E ele pega agora, monta num querubim e dá uma volta pelas galáxias, pela terra. Se você ler os evangelhos, você vai ver o que vai acontecer. A Bíblia diz que ele passa em frente do sol e o sol escurece. A Bíblia diz que houve terremoto na terra. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aleluia. Ceia do Senhor é um memorial. É você se lembrar que o seu mestre sofreu por você e por mim, para que nós possamos estar aqui nesta noite. Ceia do Senhor é esperança. Verso de número 26. Até que ele venha. Ceia do Senhor é nós sabermos que um dia nós iremos estar com ele. E esta ceia, esta bandeja, os diáconos e as diaconisas daqui são lindos. Mas naquele dia, vocês estarão todos sentados. E quem vai servir cada um é Jesus. E ele vai olhar para você dentro dos seus olhos e vai dizer: tomai, comei. Ele vai olhar dentro dos teus olhos e vai dizer: valeu a pena ser fiel. Valeu a pena renunciar. Valeu a pena estar na minha presença. E a Bíblia diz que se levantará um grande coral. Não serão os anjos naquele dia.
Os anjos ficarão num canto observando. Será a igreja o grande coral. E a Bíblia diz que eles serão como a areia do mar. Quem aqui já foi em um casamento? O noivo pode chegar de BMW com corrente de ouro. Ninguém está nem aí para o noivo. Mas quando a noiva chega, quando a noiva entra, há toda aquela expectativa. Quando a igreja adentrar o céu, serão como as areias do mar. E o cântico a ser entoado, os remidos de Sião. Ceia do Senhor, queridos, é esperança. Talvez você não saiba, mas durará as bodas do Cordeiro 7 anos com Jesus. Depois o pastor vai pregar outra parte, o milênio. Você já imaginou este grande dia? Venha a nós o teu reino. Para que o reino do Senhor venha e se estabeleça nos nossos corações e nas nossas vidas, nós precisamos firmar a aliança com Ele. E o culto da ceia é o dia de você firmar a sua aliança. E não se preocupe com A e nem com B. Se você tem algum problema com algum irmão, dá um abraço nele e diz: me perdoa, querido. Me perdoa, querida. E vamos juntos para o céu. Culto de ceia é a gente poder entender que não tem como levantar a bandeira que somos cristãos, somos evangélicos, sem nós não seguirmos o passo a passo, a cartilha de Deus. Nesse culto de ceia, enquanto eu prego, eu espero que o seu coração já esteja latejando, fervendo, e entender que nós precisamos dar alguns passos. E eu preciso parar, porque já são 8h08. Tira do coração Abimeleque. Libera o rancor, a raiva, a falta de perdão. E a igreja crescerá, avançará unida. Ceia do Senhor é o dia para nós agradecermos pelo privilégio de estarmos aqui. Estarmos hoje nesta ceia é um privilégio que Deus preparou para os remidos. Fique de pé neste momento, e eu já quero passar o microfone para o pastor Ricardo. E eu preciso manter vocês afiados, porque da próxima vez que eu vir aqui, eu quero que vocês já estejam falando fluentemente o Guarani. Então você vai colocar a sua mão no ombro dessa irmã, desse irmão, e dizer assim, com bastante calma: Tupan Canoá Podioi Porente, Watsaruai. Ué? Tupan Canoap Odioi Porente, Watsaruai.
Já estão praticamente falando, pastor. Sabe o que você falou? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus.